Olá, meus queridos alunos. Neste terceiro vídeo, eu farei uma discussão de como resolver os problemas relacionados com movimento em duas e três dimensões. Bom, neste tema, nós usaremos os vetores como ferramenta principal para discutir estes problemas. Trataremos diversos problemas de lançamento de projéteis e faremos várias questões relacionadas com o tema. Espero que este material seja útil no estudo deste tema e que vocês desenvolvam o seu raciocínio lógico e a compreensão de vários temas relacionados com a física. Desejo sucesso e que tenha muitas felicidades com os seus estudos. É importante salientar que a forma como eu coloco aqui os problemas não é única a minha solução. Tem outras soluções para resolver o problema que eu apresento aqui. E acredito que vocês podem encontrar outras formas muito mais interessantes do que a que eu apresento. Mas, de qualquer forma, esse esforço que eu faço aqui é apenas para ajudar aqueles que têm sérias dificuldades com a solução de problemas relacionados à física e não tem um material de apoio que seja suficiente para tirar suas dúvidas na internet. Então, esse canal é destinado para esses alunos que têm dificuldades. Mas, de qualquer forma, é um canal que ajudará a desenvolver as suas habilidades em física. Então, aproveitem e bons estudos. Questão 35. Um veículo robótico está explorando a superfície de Marte. O módulo de aterrissagem é a origem do sistema de coordenadas. E a superfície do planeta é o plano XY. O veículo será representado por um ponto. Possui componente XY, que varia de acordo com as expressões x igual a 2 menos 0,25t ao quadrado e y igual a 1t mais 0,025t ao cubo. Calcule as coordenadas do veículo e a distância do módulo de aterrissagem no instante t igual a 2 segundos. Calcule o vetor deslocamento e o vetor velocidade média no intervalo de tempo entre 0 e 2 segundos. E deduza uma equação geral para o vetor velocidade instantânea do veículo. Calcule também o módulo da velocidade, calcule a velocidade e o seu módulo em t igual a 2 segundos. Então, são várias questões que temos que tratar aqui. Mas é importante notar que o módulo de aterrissagem se encontra na origem. Portanto, todos os cálculos em relação a este módulo. No primeiro momento, ele pede para determinar a posição, calcular as coordenadas do veículo e a distância ao módulo de aterrissagem no instante de 2 segundos. Então, é só substituir 2 segundos nas expressões que define a posição x e a posição y. É exatamente o que eu faço aqui no item A. X de 2, ou seja, em 2 segundos, a posição vai ser 2, que é exatamente isso daqui, menos 0,25 vezes 2 ao quadrado, resolvendo dar 1 metro. Esta é a coordenada x. A coordenada y, do ponto onde se encontra o veículo, em relação ao módulo de aterrissagem, é dada por essa expressão. É só substituir 2 segundos e aí a gente encontra 2,2 metros, substituindo nessa expressão. Muito bem, para a gente responder agora o módulo da distância que separa o veículo do módulo de aterrissagem, basta usarmos a fórmula, a expressão que define o módulo de um vetor. Nesse caso, a distância pode ser calculada como sendo a raiz quadrada da soma dos quadrados de x e de y, ou seja, a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2,2 ao quadrado, que dá 2,4 metros. Essa é a distância que separa as coordenadas que separa o veículo do módulo de aterrissagem. Bom, para a gente determinar o vetor deslocamento, para a gente calcular o vetor deslocamento, vamos fazer o seguinte, vamos escrever que em relação à origem, o vetor deslocamento é representado por essa expressão. R é igual a xi mais yj, onde x e y são esses valores, são dados por essas expressões. Então, nós temos aqui, substituindo
temos aqui a expressão que define o vetor posição. Agora, entre 0 e 2 segundos, nós temos em 0, R de 0, nesse caso é só substituir o tempo aqui por 0, foi o que eu fiz nesse primeiro momento, substituir o t por 0, né? Resolvendo isso aqui dá 2i, ou seja, no instante t igual a 0, o veículo se encontra na posição 2i. Né? E no instante t igual a 2 segundos, isso a gente já fez no item A, então não precisa fazer essa conta, já pega aqui as coordenadas x e y, substitui aqui na expressão que define o vetor posição, eu tenho R de 2, vai dar 1i mais 2,2j. Então, agora, para a gente descobrir o deslocamento de 2i para 1i mais 2,2j, é só fazer a diferença, né? O vetor deslocamento é R de 2 menos R de 0. O R de 2 é representado por esse vetor, 1i mais 2,2j, menos o R de 0, que nesse caso é 2i. Então, fazendo as contas, nos dá menos 1i mais 2,2j metros. Este é o vetor deslocamento para essas questões. Para obter a velocidade média, o vetor velocidade média, né, basta pegar do resultado anterior o valor de ΔR, né, o vetor deslocamento, que nesse caso já foi calculado, é menos 1i mais 2,2j. Então, para a gente determinar a velocidade média, basta dividir ΔR por ΔT, o vetor deslocamento entre 0 e 2 segundos e o intervalo de tempo gasto. Nesse caso, o ΔR vai ser menos 1i mais 2,2j dividido por 2 segundos. Então, dividindo isso aqui, né, menos 1 por 2 e 2,2 por 2, nos dá 0,50i mais 1,1j metros por segundo. Este é o vetor velocidade média. Bom, outra questão que se coloca é para determinar a velocidade. Bom, a velocidade instantânea basta derivar o vetor posição. O vetor posição foi dado anteriormente. Nesse caso aqui, isso aqui representa a coordenada x do vetor posição e esta parte aqui corresponde à coordenada y do vetor posição, que já é conhecido na questão anterior. Então, se a gente derivar isso aqui em relação ao tempo, a gente encontra a velocidade, o vetor velocidade instantânea. Então, derivando isso aqui, nos dá a derivada de uma constante é zero, a derivada dessa parte aqui corresponde a menos 0,50t na direção y, e a derivada desse termo daqui, né, nesse caso aqui vai ficar 1 mais 0,075t ao quadrado. Nesse caso, basta multiplicar este fator por 3 e tirar uma unidade do expoente, né? A derivada de t em relação a t é 1, portanto, isso aqui dá 1. Bom, então está aqui o vetor velocidade instantânea para um instante qualquer. Para a gente obter o valor da velocidade em 2 segundos, como é pedido, né, determinar a velocidade instantânea em 2 segundos. Nesse caso, é só substituir no resultado anterior, aqui, nesse caso, o t por 2 segundos. É o que eu fiz aqui. Então, se a gente substituir aqui, vai ficar menos 0,50 vezes 2 e mais, aqui eu vou trocar esse t por 2, né? E aí faço essa conta daqui, nos dá 1,3 na direção j, na direção y. Então, aqui é o resultado da velocidade instantânea em 2 segundos. E pede-se também para determinar o módulo dessa velocidade. Bom, o módulo de qualquer vetor, escrito na forma de vetores unitários, é só pegar, extrair a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas coordenadas, né? Nesse caso, vai dar menos 1 ao quadrado mais 1,3 ao quadrado na raiz. Isso dá 1,6 metros por segundo. Questão 36. Um saltador em distância sai do solo a um ângulo de 20 graus acima da horizontal e com velocidade de 11 metros por segundo. Que distância ele salta na direção horizontal? Qual é a altura máxima alcançada? Bom, observando o problema, nós tiramos que o ângulo de lançamento é de 20 graus, a velocidade inicial de lançamento é 11 metros por segundo e a aceleração da gravidade vamos utilizar como 9,80 metros por segundo ao quadrado. Para a gente obter o alcance, né, a distância que ele salta na direção horizontal, isso representa o alcance horizontal, a gente pode utilizar esta fórmula,
que representa a distância, R representa a distância horizontal. Bom, substituindo os valores numéricos, né, a velocidade inicial é de 11 metros por segundo, o ângulo é de 20 graus, então a gente multiplica 2 vezes 20, né, seno de 2 vezes 20, que dá 40 graus, e a gente divide pela aceleração da gravidade, que é 9,80 metros por segundo ao quadrado. Usando a calculadora, a gente encontra 7,94 metros. Então, este é o alcance, é a distância horizontal do saltador. A altura máxima pode ser calculada por esta expressão, velocidade ao quadrado inicial, seno ao quadrado do ângulo, dividido por 2g. A velocidade inicial é de 11 metros por segundo. Então, dá 11 metros por segundo ao quadrado, seno ao quadrado de 20 graus, dividido por 2 vezes a aceleração de queda. Isso dá 0,722 metros, ou seja, próximo de 1 metro, né, seria essa a altura máxima. Questão 37. Uma pedra é lançada para cima do topo de um edifício a um ângulo de 30 graus em relação à horizontal, com velocidade de 20 metros por segundo. A altura de onde a pedra é lançada é de 45 metros acima do solo. Quanto tempo leva a pedra para atingir o solo? E qual é a velocidade da pedra imediatamente antes de atingir o solo? Bom, trata-se de um lançamento de projétil, né, como nós já discutimos. Aqui está um esquema do problema. Nós temos a pedra situada a 45 metros acima do solo. Nós temos também que a velocidade inicial da pedra é de 20 metros por segundo e o ângulo de lançamento em relação à horizontal é de 30 graus. Então, para a gente fazer esse problema, vamos adotar um sistema de coordenadas. É muito importante nesses problemas você estabelecer um sistema de referência e adotar um sentido positivo para o eixo x e para o eixo y, e assim calcular as variáveis do problema em relação a esse sistema que você adotou. Eu vou adotar aqui o eixo y dirigido para cima como o sentido positivo. O eixo x dirigido para a sua direita, na horizontal, claro, é como o sentido positivo. Bom, então, em relação a esse sistema, o solo está a menos 45 metros, da origem do meu referencial, que eu estou considerando a origem aqui, e o solo vai estar abaixo da origem em relação ao eixo y. Então, a posição do solo aqui, no caso, vai ser menos 45 metros. Bom, vamos, em primeiro momento, encontrar as componentes da velocidade na direção x e na direção y. Aqui, no primeiro momento, eu estudo na direção vertical, né, onde, nesse caso, a expressão que define o y é dado pela fórmula y igual à posição inicial, que nesse caso aqui vai ser a origem, é 0, mais a velocidade inicial na direção vertical, que nesse caso eu vou decompor a velocidade na direção vertical, aqui está ilustrado. Isso aqui representa a velocidade inicial na direção y, que pode ser obtida multiplicando o valor da velocidade inicial pelo seno do ângulo de lançamento, que é 30 graus. Nesse caso vai dar 20, que é a velocidade inicial, vezes o seno de 30, que nesse caso dá 10 metros por segundo, a conta. Bom, a aceleração de queda na vertical é da gravidade, e ela é apontada para baixo. O vetor velocidade, o vetor aceleração da gravidade é dirigido para o centro da Terra. Neste caso, pessoal, o meu referencial eu adotei para cima o eixo y e a gravidade aponta para baixo. Logo, o sentido do vetor aceleração da gravidade é contrário ao sentido do meu referencial. E aí, nesse caso, eu vou usar menos 9,80 para expressar exatamente isto. Então, colocando aqui, vai ficar menos 9,80 t ao quadrado sobre 2. Aqui me dá a posição. Resolvendo isso daqui, né? Simplificando, 9,80 por 2 dá menos 4,90 t ao quadrado. E aqui é 10t, que é o valor da velocidade inicial, que ela, no caso, é dirigida para cima, o componente da velocidade vertical. Nesse caso, é dirigida para cima, por isso que é positiva aqui. Ok, o solo está a menos 45 metros, como eu já tinha colocado, então, substituindo no lugar de y menos 45 metros, a gente conta uma equação do segundo grau, que é essa daqui. O que a gente tem que fazer? Resolver essa equação do segundo grau, que é bem familiar.
eu acredito, né, por parte de vocês. Calcula o discriminante, que é, no caso, b ao quadrado, que nesse caso é menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes b, a nesse caso desse termo aqui é 4,90, vezes b, né, 4 vezes a vezes c, desculpe, vezes c, que é menos 45. Então, usando aqui a calculadora, dá 982, e aí aqui a gente traz a raiz de delta, que dá 31,34. Para a gente encontrar o tempo, nós usamos a expressão, a fórmula, né, de Bhaskara para determinar esse tempo, que nesse caso é menos b, nesse caso menos com menos aqui vai ficar 10 mais ou menos a raiz de delta, que já foi calculada aqui, dividido por 2 vezes a nesse caso é 4,90. Bom, resolvendo aqui a gente encontra 10 mais 31,34 dividido por 9,80, o que dá 4,22 segundos. Esse é o tempo de queda da pedra até chegar no chão, no solo. Note que o termo negativo eu desprezei porque ia dar um tempo negativo, e esse valor negativo significa que seria um instante anterior ao lançamento da pedra, que para nós não tem significado no primeiro momento. Um instante anterior a esse lançamento eu não tenho interesse. O que eu estou interessado é saber o que acontece depois que eu lanço a pedra. Bom, então está aí o cálculo do tempo. Agora, para a gente obter qual é a velocidade ao atingir o solo, nós temos que encontrar os componentes da velocidade no solo, imediatamente antes de chegar no solo. Nesse caso, eu tenho que encontrar a velocidade vertical, né, a velocidade no eixo do y, que nesse caso pode ser obtido por essa fórmula. A velocidade final na vertical é igual à inicial, que nesse caso é 10, já calculou aqui, né, como sendo 10 metros por segundo, menos a aceleração de queda, já que ela é apontada para baixo e o meu referencial é para cima, menos 9,80 vezes o tempo de queda que já foi calculado no item anterior. Isso resolvendo dá menos 31,4 metros por segundo. O sinal menos apenas indica que a velocidade na vertical está dirigida no sentido contrário ao do meu referencial. A velocidade na direção x, não há aceleração na direção horizontal, então eu posso tratar isso como sendo um movimento uniforme, e eu posso obter por essa fórmula. A velocidade na direção x, horizontal, é a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo de lançamento, que é 30, o que dá 17,3, positivo, que está no sentido positivo do eixo x. Bom, o módulo do vetor velocidade é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos seus componentes, que nesse caso é só elevar ao quadrado esses valores aqui, né? Está aqui os resultados, usando a calculadora, dá 35,8 metros por segundo. Isso aí é o módulo da velocidade. Questão 38. Uma esquiadora salta de uma pista de esqui movendo-se na direção horizontal, com a velocidade de 25 metros por segundo, como mostra a figura abaixo. A inclinação da pista abaixo dela é de 35 graus. Pergunta-se, onde ela pousa na inclinação? Bom, note que o problema é um lançamento você pode tratar como um lançamento de projétil na horizontal. Nós vamos adotar aqui o eixo y para cima, o sentido do eixo y, e o sentido do eixo horizontal para a direita, o eixo x. Nesse caso, a função horária que representa a posição horizontal, um movimento uniforme, é a velocidade de lançamento, que é 25, vezes o tempo de queda, que nesse caso é t, nós não sabemos. Por outro lado, a direção vertical, a gente pode escrever y como sendo menos gt ao quadrado sobre 2. Esse menos é porque eu adotei o meu referencial para cima, e nesse caso a gravidade eu vou utilizar como menos 9,80 dividido por 2 dá menos 4,90 t ao quadrado. Então, se nota aqui, o sinal menos é porque eu adotei o referencial para cima e o valor que ela vai atingir é um valor abaixo da minha horizontal. Daí eu usar esse sinal menos. Para a gente obter o tempo de queda, note que a gente pode calcular a tangente do ângulo de lançamento em relação a essa inclinação, que é de 35 graus. E aí, se a gente observar aqui, esse ângulo é de 35 graus, logo esse ângulo aqui também é de 35 graus, né? Então, a tangente de 35 graus é cateto oposto, que é o módulo do deslocamento vertical, módulo de y, dividido pela distância horizontal, x. Então, a tangente de 35 é o módulo de y por x. Então, a tangente de 35, o módulo de y, nesse caso, vai ser 4,90 t ao quadrado, e o módulo de x, nesse caso, o valor de x é 25t. Se a gente simplificar aqui t ao quadrado com t, isso aqui vai dar t, e isolando o t,
vai ficar t igual a 25 vezes a tangente de 35, dividido por 4,90. E usando a calculadora, isso dá 3,57 segundos. Este é o tempo de queda. Agora fica fácil. Nós temos o tempo de queda, é só substituir na posição. Nesse caso, x vai ser igual a 25t, já temos aqui, e t nesse caso é 3,57, o que dá 89,3 metros. Isso representa a distância horizontal. E a distância vertical, em relação à origem aqui de onde foi adotado, é menos 4,90 t ao quadrado, que já está aqui, onde t, nesse caso, é 3,57 segundos, o que nos dá menos 62,5 metros. Este é o resultado para a questão 38. Tá aí as coordenadas da posição em relação ao ponto de lançamento. Questão 39. Em um bar local, um cliente desliza uma caneca de cerveja vazia pelo balcão para que seja enchida. A altura do balcão é de 1,22 metros. A caneca desliza para fora do balcão e atinge o chão a 1,40 metros da base do balcão. Com que velocidade a caneca saiu do balcão? Qual era a direção da velocidade da caneca imediatamente antes de atingir o chão? Aqui está um esquema que representa o problema. Nós temos aqui a caneca se deslocando e no momento que ela deixa o balcão, a velocidade é horizontal, né? Nós não temos componente da velocidade na direção vertical. Aqui nós temos a altura do balcão, foi dada como 1,22 metros, e a distância horizontal, nesse caso, a caneca vai cair a uma distância horizontal, o alcance, nesse caso, em relação à base do balcão é 1,40 metros. E a velocidade com que ela chega no solo tem uma direção θ em relação à direção horizontal. Vamos adotar um sistema de coordenadas. Nesse caso, eu vou adotar a vertical, o eixo vertical apontado para baixo, direção y, e a direção horizontal eu vou adotar o sentido do meu referencial para a direita. Eu poderia adotar aqui qualquer sentido, para a direita, para a esquerda e assim por diante. O importante é estabelecer um sistema de coordenadas e, usando esse sistema de coordenadas, fazer o cálculo corretamente. Bom, na direção vertical, o movimento é de queda livre. A aceleração é da gravidade. E, nesse caso, vamos considerar como 9,80 positivo, já que a gravidade aponta para baixo, coincidindo com o referencial que eu adotei. A velocidade inicial na vertical é zero, porque o lançamento é horizontal, não tem componente na direção vertical. Portanto, a expressão que define a posição é calculada por essa expressão. Bom, aqui vai nos dar, então, 4,90 t ao quadrado, já que g é 9,80 dividido por 2, dá 4,90 t ao quadrado. E y, nesse caso, é 1,22 metros, que é exatamente a distância vertical que a caneca vai cair. Bom, isolando o t, né, nós podemos escrever t como sendo a raiz quadrada de y sobre 4,90. Nesse caso, o y vale 1,22 e dividido por 4,90, extraindo a raiz, dá 0,499 segundos. Esse é o tempo de queda que a caneca gasta para chegar ao solo. Na direção horizontal, nesse caso, a gente pode calcular, né, a velocidade na direção horizontal, porque a gente sabe que x é igual à velocidade inicial na direção horizontal vezes o tempo, que nesse caso a gente pode isolar aqui a velocidade, né, e dividir x por tempo. E x nesse caso é 1,40 metros e o tempo já foi calculado anteriormente, 0,499 segundos. Usando a calculadora, a gente encontra 2,81 metros por segundo, né? Isso aqui representa, então, a velocidade na direção horizontal, a velocidade inicial. Para a gente obter a velocidade na direção vertical, é só usar a expressão que a velocidade vertical é a velocidade inicial mais gt. Nesse caso, vai ficar 0 mais 9,80 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo de queda, que é 0,499. Usando a calculadora, isso nos dá 4,89 metros por segundo. Então, nós temos aí o valor da velocidade, os componentes da velocidade. Agora, a gente pode calcular o ângulo que a velocidade faz na direção horizontal. E, nesse caso, basta
utilizar a tangente, né? A tangente desse ângulo aqui vai ser quem? Vai ser tangente a cateto oposto, que nesse caso vai ser o componente da velocidade vertical, dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso é a velocidade horizontal. Então temos aqui a fórmula. E substituindo os valores numéricos, né? 4,89 e dividido pelo valor da velocidade horizontal, que é 2,81. Dá 0,575 a tangente do ângulo. E aí, usando a calculadora, o arco tangente desse valor nos dá 60,1 graus abaixo da horizontal. Questão 40. Um motociclista maluco se projeta para fora da borda de um penhasco. No ponto exato da borda, sua velocidade é horizontal e possui módulo igual a 9 metros por segundo. Ache a posição do motociclista, a distância da borda do penhasco e a velocidade depois de meio segundo. Bom, aqui está um esquema do que ocorre. Nós temos um motociclista, ele vai ser projetado na direção horizontal, e nós sabemos a velocidade inicial, nesse caso é de 9 metros por segundo, e ele vai cair em uma distância, né, horizontal, que eu vou chamar de x, e a distância vertical, ao quanto ele caiu, eu vou chamar de y. Nós temos aqui os dados iniciais, a velocidade inicial é de 9 metros por segundo, a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, e o tempo de queda, nesse caso, é de meio segundo, como foi dado no problema. Bom, muito bem, a velocidade, a posição na direção horizontal, eu posso calcular por essa expressão. X é igual à velocidade inicial, nesse caso, vezes t. Como a velocidade inicial é 9 e o tempo é de meio segundo, multiplicando dá 4,5 metros. Isso representa a distância horizontal em relação ao penhasco. Para a gente agora calcular a distância vertical em relação ao penhasco, esse lançamento é um lançamento, podemos considerar como um lançamento na horizontal. E, portanto, y é gt ao quadrado sobre 2, já que não tem componente da velocidade na direção vertical. Então, a velocidade inicial na vertical é 0, posso usar essa expressão. Eu estou adotando o meu eixo y como positivo para cima, desculpe, para baixo, apontado para baixo, aqui eu não coloquei, mas ele é apontado para baixo como sentido positivo. Então, vou usar a gravidade como 4,9, desculpem, como 9,8 dividido por 2 dá 4,9, vezes o tempo, nesse caso 0,50 ao quadrado, o que dá 1,2 metros. Essa é a distância vertical em relação ao penhasco. Então, nós temos aí a distância da borda do penhasco, né, que nesse caso é 4,5 metros. A distância, e agora a gente vai calcular a questão da distância, da velocidade depois de meio segundo. A velocidade horizontal a gente já conhece, é 9 metros por segundo, e a velocidade no momento que ele atinge a base aqui, a posição, depois que ele cair aqui uma distância y de 1,2 metros, a velocidade vertical, nesse caso, é dada por gt, né, já que a velocidade inicial é 0 nessa direção. Então, vai ficar 9 metros por segundo ao quadrado vezes o tempo, que é 0,50, o que dá 4,9 metros por segundo. Então, a gente já tem a velocidade vertical, temos a velocidade horizontal, né? Então, é só substituir no módulo do vetor, que é calculado por essa expressão. Então, o módulo do vetor velocidade é 9 ao quadrado mais 4,9 ao quadrado, o que dá 10 metros por segundo. A direção, a gente pode calcular essa direção, né, observando que a componente vertical é essa daqui, a horizontal é esta, forma um ângulo θ em relação à velocidade. Esse ângulo pode ser obtido tangente de θ, é cateto oposto, que é a velocidade na vertical, que é 4,9, dividido pelo cateto adjacente, que é 9. E aí, usando o arco tangente desse resultado, dá 29 graus abaixo da horizontal. Está aí o resultado da questão 40. Questão 41. Um projétil é atirado horizontalmente de uma arma que está 45 metros acima de um terreno plano, emergindo da arma com a velocidade de 250 metros por segundo. Letra A. Por quanto tempo o projétil permanece no ar? Letra B. A que distância horizontal do ponto de disparo ele atinge o terreno? E letra C. Qual é o módulo da componente vertical de sua velocidade quando ele atinge o terreno? Bom, nós temos então a velocidade inicial como 250 metros por segundo. A altura, né, a distância que ele vai percorrer na vertical é de 45 metros, foi dado no problema.
para a gente achar o tempo de queda, nesse caso, basta estudar o movimento na direção vertical. Nesse caso, a função horária que representa a posição dele na vertical é dada por essa fórmula. A velocidade inicial é 0 na vertical, porque o lançamento é na horizontal. A gravidade vamos usar como 9,80. Vamos adotar o nosso referencial apontado para baixo. Então, 9,80 dividido por 2 dá 4,90 vezes t ao quadrado. Aqui representa a altura. Isolando o t, vai ficar raiz quadrada de h sobre 4,90. Agora é só substituir. A h, nesse caso, é 45 metros, o que nos dá aí, fazendo as contas, 3,03 segundos. Para a gente obter agora a questão da distância horizontal, nós vamos pegar e multiplicar a velocidade vezes o tempo. Aí a gente acha a distância, o alcance nesse caso, que é a distância horizontal. A velocidade inicial é 250, né? Foi dado no problema. E o tempo de queda a gente já encontrou aqui 3,03, o que dá 758 metros. Usando aí 3 algarismos significativos, como o problema coloca. E na letra C, pergunta-se qual é o módulo da componente vertical de sua velocidade quando ele atinge o terreno. O componente da velocidade na direção vertical é só lembrar que é calculado por essa expressão. Nesse caso vai ser 0 mais 9,80, que é a aceleração de queda, vezes o tempo, que é 3,03 segundos. Isso aqui nos dá 29,7 metros por segundo. Assim nós respondemos a questão por completo. Questão 42. Um projétil é disparado com velocidade de 600 metros por segundo, num ângulo de 60 graus acima da horizontal. Calcular o alcance horizontal, a altura máxima, a velocidade e a altura 30 segundos após o disparo, a velocidade e o tempo decorrido quando o projétil está a 10 km de altura. Bom, para calcular o alcance, a distância horizontal, é lembrar que o alcance pode ser obtido pela fórmula velocidade inicial ao quadrado, sendo de 2 vezes o ângulo de lançamento, dividido pela aceleração de queda. Substituindo os valores numéricos, nós temos a velocidade inicial como 600 ao quadrado, sendo de 2 vezes o ângulo de lançamento, dividido por g. Usando a calculadora, isso dá 3,18 vezes 10 elevado a 4 metros, ou 31,8 quilômetros. Isso aí, transformando para quilômetro, né? Isso aí vai dar 31,8 quilômetros. A altura máxima atingida pode ser obtida por essa fórmula. A velocidade inicial foi dada como sendo 600 metros por segundo, então só substituir aqui. O ângulo de lançamento são 60 graus, substitui-se aqui. A gravidade é 9,80, então substituindo você encontra aí 1,38 vezes 10 elevado a 4 metros. Se a gente dividir isso aqui por 1000, isso vai dar em quilômetros 13,8 quilômetros. Para a gente determinar a velocidade e a altura depois de 30 segundos, né, nós temos que determinar aí, no caso, os componentes da velocidade na horizontal e na vertical. A velocidade horizontal pode ser obtida por essa expressão, e ela é constante, e a velocidade vertical inicial é obtida por essa expressão. Então, a velocidade horizontal é só pegar a velocidade inicial, que foi dada como 600 metros por segundo, está aqui, 600 metros por segundo, vezes o tempo que o problema aqui se refere. Desculpe-me, vezes o cosseno de 60, que nesse caso é 0,500. Usando a calculadora dá 300 metros por segundo. A velocidade inicial na direção vertical vai ser 600, eu estou adotando para cima o meu eixo, então isso aqui é positivo, dá 600 vezes o seno de 60, que é 0,866. Isso dá 519,6 metros por segundo, que é exatamente usar essa fórmula para achar essa velocidade. Agora nós podemos encontrar a velocidade depois de 30 segundos, como o problema coloca. Então, nesse caso, vai ficar a velocidade final é a inicial menos gt, já que eu adotei o meu referencial para cima e a gravidade, nesse caso, eu vou usar aqui o sinal menos para expressar isto, né, que a aceleração de queda é para baixo. Nesse caso, vai dar 519,6, que é a velocidade inicial, que já foi calculada, né, aqui, a velocidade vertical. A gravidade vezes o tempo. Usando a calculadora, dá 225,6 metros por segundo. Agora, a gente pode achar o módulo da velocidade, como se pede aqui no item C. Nesse caso, o módulo da velocidade é só pegar os componentes da velocidade, nesse caso, é horizontal e vertical, né? O horizontal, nesse caso, nos dá 300, né, o horizontal,
Já foi calculado aqui. E o vertical a gente calculou aqui como sendo 225,6 no momento em que ele, depois de 30 segundos. Isso dá 375 metros por segundo. Esse é o valor do módulo da velocidade depois de 30 segundos após o disparo, né? Bom, para a gente agora determinar a altura, né? A altura pode ser obtida, nesse caso, por essa expressão. A velocidade inicial, nesse caso é 519,6, está aqui, vezes o tempo são 30 segundos, como o problema exige, menos 4,9, né, que é g sobre 2, dá 4,9, vezes o tempo, que é 30 ao quadrado. Nesse caso, vai dar 1,12 vezes 10 a 4 metros, ou 11,2 quilômetros. Está aí o cálculo da altura. Para a gente agora obter a velocidade e o tempo decorrido quando o projeto está a uma altura de 10 km, 10 mil metros acima do solo, a gente vai calcular a velocidade a gente vai calcular o tempo que leva para isso acontecer. Bom, nesse caso eu vou usar y como sendo 10 km, seria a posição. Substituo na fórmula que representa a posição, que pode ser obtida, pode ser calculada através da expressão y igual a velocidade inicial na vertical vezes o tempo, mais a aceleração, nesse caso aqui, menos g sobre 2, t ao quadrado, estou usando essa expressão aqui, né? Nesse y aqui, no caso, eu estou usando 10 mil metros. A velocidade inicial na direção vertical já foi calculada como 519,6, está aqui, ó. E a gravidade eu estou usando como 9,80. O tempo, nesse caso, é 20... nesse caso aqui, o tempo eu não sei, né? E aí, o que acontece é que se a gente resolver essa equação do segundo grau, a gente obtém dois valores para o tempo, 25 segundos e 79 segundos. Esses dois resultados expressam o tempo quando o projétil passa pela altura, pela posição, 10 mil km. Na subida, ele vai gastar 25 segundos. E na subida e depois voltando para a mesma posição, isso vai dar 79 segundos. Bom, aqui a gente usando aqui o tempo, qualquer um desses dois, a gente vai obter o valor da velocidade, como sendo na subida dá 275 e na descida, se a gente usar esse tempo, vai dar o mesmo valor com o sinal trocado, é óbvio. Então a velocidade na vertical é 275 e na horizontal é 300, não muda. Esse valor é constante, né? E vale 300 na horizontal. Então, o módulo da velocidade é a raiz quadrada da soma dos quadrados dessas velocidades, que é só elevar ao quadrado cada um desses componentes, na vertical e na horizontal, e extrair a raiz quadrada, o que dá 407 metros por segundo. Aqui está a ilustração, né, do que acontece. A 10 km de altura, ele passa por essa posição, 25 segundos, depois ele sobe, atinge a altura máxima, depois desce. Isso leva esse tempo para sair dessa posição e chegar aqui, dá 79 segundos. Mas aí ele se encontra na mesma altura. Questão 43. Um avião de bombardeio voa horizontalmente com a velocidade de 180 km por hora, na altitude de 1,20 km. Quanto tempo antes de o avião sobrevoar o alvo, ele deve lançar uma das bombas? Qual a velocidade da bomba quando ela atinge o chão, o solo? Qual a velocidade da bomba quando ela está a 200 metros de altura? Qual o ângulo que a velocidade da bomba forma com o solo ao atingi-lo? E qual a distância horizontal percorrida pela bomba? Então, nós temos aí várias questões para responder. Vamos começar com a letra A. Pergunta-se quanto tempo antes de o avião sobrevoar o alvo, ele deve lançar uma das bombas. Nós temos aqui a velocidade inicial, é um lançamento na horizontal, são 180 km por hora. E se a gente dividir por 3,6, a gente acha 50 metros por segundo. E no momento que ele deixa a bomba, a bomba está a 1.200 metros de altura, 1,20 km. Bom, se a gente estudar o movimento na vertical, a velocidade na vertical é zero, a inicial. Então, a nossa posição, que eu vou adotar o eixo y para baixo, vai ser dada por y igual a g sobre 2t ao quadrado. E aí eu posso isolar t, nesse caso é a raiz quadrada de 2h
sobre G. Substituindo os valores numéricos, né, H como sendo 1.200 metros e G como sendo 9,80, isso nos dá 15,6 segundos. Esse é o tempo antes do avião sobrevoar o alvo e que ele deve lançar uma das bombas. Pois bem, agora a gente vai determinar qual é a velocidade da bomba quando ela atinge o chão. Neste caso, eu preciso encontrar os componentes da velocidade na direção x e y. Na direção x, a gente já sabe, não há mudança, é 50 metros por segundo, mas na direção y, na vertical, é a velocidade inicial, que é 0, menos 9,80, que eu estou adotando o eixo vertical para cima, e daí usar o sinal menos, vezes o tempo que a gente já calculou aqui, 15,6. Isso nos dá menos 160 metros por segundo. Agora, o módulo da velocidade pode ser obtido através da fórmula V igual a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, que aí, fazendo a conta, né, vai dar 161 metros por segundo. Este é o valor que representa o módulo da velocidade. Bom, na letra C, ele pergunta qual a velocidade da bomba quando ela está a 200 metros de altura. Então, veja, a 200 metros de altura, como ela estava a 1.200 metros de altura, e agora ela está a 200 metros de altura, então significa dizer que ela caiu 1.200 menos 200, o que dá 1.000 metros. Então, no meu referencial, ela se deslocou 1.000 metros na vertical. Então, a gente pode usar a expressão de Torricelli, né, que não precisa do tempo de queda para ela atingir essa nova posição. E aí a gente sabe que a velocidade final ao quadrado é igual à inicial, que é 0 na vertical, mais 2 vezes a aceleração de queda vezes a altura, em relação ao meu referencial. Nesse caso, vai ficar 2 vezes 9,80 vezes 1.000. Isso dá 19.600, extraindo a raiz, né, dá menos 140 metros por segundo. O sinal menos é porque eu adotei o meu referencial para cima e eu vou, nesse caso, ele está descendo, caindo a velocidade na direção vertical para baixo. Eu estou usando o sinal menos aqui para expressar isso. Então, fazendo a conta, extraindo a raiz quadrada desse valor, né, já que a velocidade na direção vertical é elevada ao quadrado, vale 19.600. Isso dá menos 140 metros por segundo. Agora, a gente pode achar o módulo da velocidade no momento em que ele atinge o chão. E nesse caso vai ser calculada pegando o valor da velocidade na direção horizontal, que é 50 elevando ao quadrado, mais o quadrado da velocidade na vertical, que a gente já tem aqui como 19.600. E aí, usando a calculadora, dá 149 metros por segundo. A direção a gente pode obter, né, através da tangente, né, da tangente da tangente de Vy sobre Vx. A gente pode obter essa direção. Se a gente calcular o arco tangente da velocidade, dividir a velocidade na direção vertical pela velocidade na direção horizontal, a gente encontra menos 71,50 graus com a horizontal. Nesse caso aí, ele pergunta, né, qual o ângulo, né, que a velocidade da bomba forma com o solo ao atingi-lo. Bom, aí ele já se refere agora ao momento que ele atinge o solo, que não se refere ao problema anterior. O problema anterior estava a 200 metros, né, acima do solo. Agora é no solo, quando atingir o solo. Bom, nesse caso nós temos que ter as componentes da velocidade na direção horizontal e vertical. Bom, já temos essas velocidades, né? A velocidade na direção horizontal, isso vale 50, e na direção vertical já foi calculado como menos 160 anteriormente. E então a direção é dada por θ, arco tangente de menos 160, dividido por 50, ou seja, é a velocidade na vertical dividido pela velocidade na direção horizontal. Isso vai me dar o ângulo, a inclinação da velocidade em relação à horizontal, o que dá menos 72,6 graus, né, com a horizontal. E na letra F, para finalizar, qual é a distância horizontal percorrida pela bomba? Então, é o alcance. Basta pegar a velocidade na direção horizontal e multiplicar pelo tempo, que é 50 vezes o tempo, que é 15,6. Esse 15,6 a gente já encontrou aqui na letra B, que foi o tempo de queda. Então, multiplicando 50 por 15,6, dá 780 metros, o que resolve assim o problema. Ok? Questão 44. Um projétil é disparado num ângulo de 35 graus com a horizontal. Ele atinge o solo a 4 km do ponto do disparo.
Calcule a velocidade inicial, o tempo de trânsito do projétil, a altura máxima, a velocidade no ponto de altura máxima. Bom, os dados iniciais do problema apontam para o ângulo de lançamento como sendo 35 graus e a distância horizontal, que é o alcance, de 4 km ou 4.000 metros. Para a gente achar, para a gente calcular a velocidade inicial, lembrar que o alcance é obtido por essa fórmula. Então, aqui a gente pode isolar a velocidade inicial. Isolando aqui a velocidade inicial, nos dá a raiz quadrada desse produto RG dividido pelo seno de 2θ. Substituindo os valores numéricos, tendo cuidado de colocar o alcance aqui em metros, isso nos dá 204 metros por segundo. Esta é a velocidade inicial de lançamento, o módulo da velocidade inicial. Para a gente agora encontrar o tempo de trânsito ou tempo de voo, é só lembrar que o tempo de voo, nesse caso, é só pegar a distância horizontal e dividir pela velocidade na direção horizontal. Como o ângulo é de 35 graus, essa velocidade na horizontal é obtida multiplicando a velocidade inicial, que já foi obtida aqui como 204 metros por segundo, vezes o cosseno do ângulo de lançamento, que é 35 graus, o que dá 167 metros por segundo. Bom, temos assim a velocidade, basta pegar agora o alcance e dividir pela velocidade na direção horizontal. Isso nos dá 23,9 segundos. Este é o tempo de voo. Para a gente obter a altura máxima, lembre-se que a altura máxima é obtida por esta fórmula. A velocidade inicial ao quadrado, seno ao quadrado do ângulo, dividido por 2g. Então, a gente pode agora substituir os valores numéricos. O valor inicial, a velocidade inicial é 204 ao quadrado, seno ao quadrado de 35 graus, sobre 2 vezes a gravidade. Isso dá aproximadamente 700 metros. E, por último, para a gente obter a velocidade no ponto de altura máxima, lembre que no ponto de altura máxima, a velocidade vertical é zero e, portanto, o móvel no ponto de altura máxima só tem componente da velocidade na horizontal. E esse valor a gente já obteve aqui no item B como sendo 167 metros. Então, esta é a resposta da letra D. E assim a gente encerra esta terceira lista de física mecânica. Espero que estes problemas que eu resolvi tenham dado algum resultado para vocês, seja bastante útil. Lembrando que todos os meus cálculos, todo o pensamento colocado aqui, ele não é único. Você pode resolver uma questão de outra forma e algumas vezes melhor do que a que eu apresento aqui para vocês. Então, agradeço a atenção e boa sorte nos seus estudos.